galera. Gente, então bora lá para a primeira entrevista, porque eu tenho aqui já nos bastidores a Maíra Borgonha. Gente do céu, eu acabei de saber que eu já sabia que ela estava lançando um livro, vai ser domingo, tá? O nome do livro infantil é A Viagem de Itajara. E vai ser no domingo, gente, lá na Letraria, que é a livraria do Multi Open Shopping, que fica lá na rodovia Antônio Luiz Moura, Gonzaga, eu acho que é, mais ou menos isso. Mas é Multi Open Shopping, você com certeza sabe o caminho, bota lá no Waze que é muito fácil de achar, tá? Agora deixa eu te contar um detalhe, acabei de descobrir que a Maíra fez um livro lindo, maravilhoso e gratuito. Ela vai distribuir exemplares da publicação neste dia do lançamento, dia 20 de 8, lá na Letraria, às 15 horas. E o detalhe, tem link na internet para baixar esse livro também. Eu estou chamando já, eu estou quase botando uma auréola sobre ela, porque eu vou dizer para ti que pessoa maravilhosa, a gente só agradece, e eu vou chamá-la aqui, porque a gente precisa conhecer um talento desse, que ainda por cima contribui, né, com a divulgação da cultura, com toda, né, fazer o pessoal ler, a criançada, Maíra. Seja bem-vinda, Maíra Borgonha, chegando aqui na Rádio Guarujá, no Ponto P. Tudo bem, querida? Tudo bem, Patrícia? Bom dia. Estou super lisonjeada e até emocionada com tanta coisa bacana que você falou. Muito obrigada pelo espaço. Mulher! Cara, é muito difícil fazer um livro. E um livro para criança ainda. Porque, assim, ó, para pegar a atenção dos pequenos não é fácil. E olha, o teu ficou um espetáculo. Vamos falar sobre o livro? Me fala da história dele, como é que veio na sua cabeça, né? E depois a gente fala sobre essa ideia magnífica de distribuí-lo aí gratuitamente. Bora lá. Patrícia, o livro ele é um sonho de muito tempo, né? Eu faço parte, eu coordeno o projeto Meros do Brasil, que é uma iniciativa de conservação marinha e que tem como bandeira, né, como principal foco a conservação dos meros. O mero é uma espécie de garopa, né, que acontece aqui ao longo de toda a costa brasileira, e ela está extremamente ameaçada, ela é criticamente ameaçada de extinção no Brasil. E apesar dela ser mais velha, né, do que o próprio país, do que o próprio Brasil, e carregar o Brasil no nome, o nome da espécie é Epinéphelos itajara, Itajara do Tupi-Guarani é Senhor das Pedras, pouca gente conhece. Então, o Projeto Meros do Brasil tem como missão divulgar e conservar, né, divulgar a espécie, a necessidade da conservação marinha, o que a conservação marinha tem a ver com a nossa vida, com todos os dias, né, o que a gente pode fazer e proteger os meros também, os ambientes marinhos e costeiros. A gente está na década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. É uma década criada pela ONU e todos os países signatários juntam esforços, então, para levar para a população mundial, né, para os cidadãos de cada um desses países signatários, a importância da conservação do oceano. Isso é a primeira vez na nossa história que acontece. E uma dessas metas é a divulgação da ciência oceânica, no que a gente chama de cultura oceânica. E nada melhor do que nós, brasileiros, com mais de 8 mil quilômetros de costa, que temos mais 50% da população brasileira, ela tem o primeiro contato, ela tem a relação com o mar na praia, né, na praia do mergulho. Então, a gente está muito ligado, muito relacionado com o mar. Mas a gente precisa conhecer e entender como é que ele funciona para poder cuidar, para poder preservar. E aí a gente pega, né, essa fase da vida do ser humano, que ela é a mais importante de todas, a infância. Especialmente a primeira infância, quando a gente está do 0 aos 6 anos. Nunca no restante da nossa vida a gente vai ter tanta mudança e tanta transformação. No entanto, é uma fase que ainda a gente subestima o entendimento, o conhecimento, as relações, o cuidado, a informação que vai para essa faixa etária. E ela é um dos públicos prioritários do Projeto Meros do Brasil nas nossas ações. Então, a gente veio sonhando em desenvolver esse livro para trabalhar com a primeira e com a segunda infância também, mas especialmente com a primeira infância, onde a criança ainda está muito ligada e conectada, ela não tem uma separação do que é sociedade, do que é natureza, e a gente quer ofertar essa natureza para elas da melhor forma possível.
Nossa, perfeito, cara. É aí que vai ser incutido na cabecinha deles para eles entenderem a magnitude da importância do cuidado, né? Do universo, né, gente? A gente precisa cuidar desse globo, né? Porque tá muito machucado já, né, Maíra? Exatamente. E hoje, quando a gente fala de conservação marinha, de lixo, de preservação, recai uma postura muito negativa sobre as pessoas e sobre esses serzinhos que vão receber o mundo. Não vão receber o mundo da forma como a gente recebeu. Né? A gente recebeu um mundo muito mais cuidado do que aquele que a gente está deixando. Né? Então, tem essa ideia da nossa passagem ao longo do tempo aqui. E a gente quer garantir que um direito humano fundamental que está na nossa Constituição de 1988, que é o meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele possa, né, ser oferecido para essas crianças que estão chegando aí no mundo e que eles vão ser, né, quem vai ter que lidar com problemas como o aquecimento global, como mudanças climáticas, né, desmatamento, um monte de coisas que a gente hoje está ouvindo, né, como pautas muito mais frequentes. E aí a gente criou essa história de uma forma leve e bonita para levar conhecimento, né, do Mério. Esse aqui é o nosso, que fofo! Na verdade, é a nossa protagonista, né? É Itajara, então a gente chamou Itajara. O Mério é uma espécie de peixe que vive mais de 40 anos e pode chegar a mais de 2 metros, Patrícia. Mas Sério? quando ele nasce, ele é do tamanho da pontinha de um alfinete. Então, você imagina o crescimento ao longo da vida dele, né? Cresce muito. E a gente já tem indícios muito fortes de que todos os merinhos, eles nascem fêmeas. E aí, quando eles entram nesse processo de reprodução que a gente vai explicando, né, no roteiro ao longo do livro, alguns deles veja como a natureza é perfeita, né? Se torna um macho para permitir a reprodução. Então, esse é o nosso livro, A Viagem de Itajara, né? Ele está todo desenvolvido com uma linguagem que vem da referência brasileira, que fala da biodiversidade brasileira, trazendo espécies brasileiras também para colaborar e contribuir com a construção desse conhecimento nas crianças na primeira infância, né? Uma coisa muito linda hoje, que se você perguntar para qualquer criança o que ela conhece do mar, ela vai dizer pelo menos duas coisas, as tartarugas e o Nemo. Isso é fantástico, porque isso, né, o Nemo nem existe no Brasil. E aí, mas ele é uma porta de entrada excelente para a gente, para mostrar que nós temos outras espécies, né? Várias outras espécies que a gente precisa cuidar e proteger. Então, aqui no livro a gente traz o mero, a baleia jubarte, o albatroz, o golfinho rotador, o guará, que até muito tempo esteve bem desaparecido da nossa costa brasileira, né? E ele voltou a ocorrer aqui, inclusive em Santa Catarina, o caranguejo-sal, os corais brasileiros, né? Então, os desenhos são da Eduarda Canuto, que é da agência Mirran, que é uma agência amazônida, né? Então, a gente divulgou uma vaga afirmativa para a mulher negra, ela que fez a ilustração de todo o livro, e eu fiz o roteiro, fiz o desenvolvimento do roteiro, e a gente foi trabalhando a ideia gráfica e como é que ele seria. E aí, a primeira escolha que eu fiz foi de que fosse um livro sem palavras, porque a gente tem muita pressa na alfabetização das crianças, eu tenho muita pressa de criar um frame, né, de criar um recorte para que essas crianças ou estejam numa história, ou entendam algo que acontece. E a gente abriu, né, trazendo a ilustração, a gente traz um roteiro, mas a gente traz um roteiro livre. Então, a história ela pode ser o que a criança quiser, né? E ela pode ser sozinha. Então as pessoas me perguntam, mas por que a criança não vai ler e tal? Ela folhando, ela lendo, ela tem o entendimento dela, ela tem o mundo dela, né? Ela tem o sentido estético dela, e ela vai criando e desenvolvendo. A gente precisa dar tempo para isso. E para quem quer trabalhar, a gente pensou também nesse trabalho, né? Em lugares... pai e a mãe, né? Exato, e na escola também. Então a gente tem ideia, assim, esse livro tem uma tiragem gratuita de 3 mil exemplares. A gente espera que ele atinja ao longo da costa brasileira, aí, ao longo do Brasil, mais de 30 mil pessoas. Então, a ideia é que também chegue nas escolas, e daí não só de Santa Catarina, nos 9 estados onde o projeto atua, né? Como você falou, a distribuição é gratuita. Então, o livro, no domingo, a gente vai lançar ele lá no Multi Open Shop, numa parceria muito legal com a letraria, né? Então, nós somos da leitura, a nossa bandeira é pela leitura também, né? É pelo livro físico, pela existência do livro físico. Mas, para quem não conseguir acessar, a gente também
tem uma versão online do livro e que vale muito a pena para conservar essa biodiversidade brasileira, a gente entender, conhecer um pouquinho das espécies, sabe, Porque Patrícia? vai mais longe, né? O online vai mais longe. Eu acabei de colocar aqui no link aqui para vocês. Quem não, pela rádio não vou conseguir colocar, mas aqui, ó, é merosdobrasil.org. Acessa lá o site merosdobrasil.org, que com certeza aqui tá barra publicações, mas assim, ó, no canal do YouTube, eu vou deixar no vídeo embaixo na legenda, tá? Esse link, daí você já pode ir direto e puxar, porque assim, livro é maravilhoso, mas não chega tão longe, né? A gente pode, online, a gente pode. Que essa ideia é principal, né, Maíra? Ah, meu Deus, quem é que está reclamando aí já? Eu tô com a minha primeira infância aqui. Né? E aí que demais. É um ponto de sensibilidade muito grande. Esse aqui é o Theo. Oi, é o meu filho de 6 anos e a gente começa a elaborar a partir disso, a partir do olhar que eles têm sobre a natureza, a partir do olhar que eles têm sobre o que a gente faz, o que a gente trabalha também, né? Então, isso nos dá muitos elementos para que a gente queira fazer com que com que esses conteúdos eles cheguem para o maior número de crianças possível, né? Agora eu quero saber a opinião do Theo sobre o livro da mamãe. Ei, Theo, o que você acha do Itajara? Vem cá ouvir comigo. O que você acha do Itajara? Oi, Patrícia está perguntando. O que você achou do livro da mamãe? Bom. Bom! Melhor, ó. Crítico melhor impossível. Exato, e ele vivencia isso no dia a dia, né? Então ele vai, quando ele está na escola, a gente às vezes acha que esse potencial de transformação ele é algo, Patrícia, que não existe, ou que ele está muito difuso, né? Quando ele sai daqui de casa, né? A gente vivenciando, conversando sobre espécies, né? Sobre o projeto, sobre as iniciativas que a gente tem, ele vai dizer assim, é o nosso trabalho. Então, quando ele fala com as... Só um minutinho. Quando ele fala com as crianças na escola, ele já tem essas informações também. A importância, né, do pai e da mãe estar aí junto, né? Porque é pai e mãe, né? Mãe aí, ó, dando exemplo. Caraca, não deixe só para a escola, né, Maíra? Vamos lá, a gente também Exato. Não deixe para a escola. Olha, a gente sabe que é difícil, mas a nossa ideia é sempre criar elementos e possibilidades, Patrícia, para cima de tudo, a gente reestabelecer essa conexão da criança, no geral, é da sociedade com a natureza, entender que a gente não é inseparado, né? Não existe nada que seja recurso, ou que tudo que a gente tem vem em função da natureza, e nós somos parte. Então, esse é um processo de longo prazo, mas a gente está dando a nossa contribuição, né? E aí a leitura e incluir, né, esses cidadãos, porque as crianças são isso, né? São seres humanos em estado de criança, né, mas eles são cidadãs e cidadãos que merecem esse respeito, que merecem esse cuidado. Então, criar um livro, né, com o olhar voltado para a criança e para a primeira infância é incluir eles nas nossas pautas, é incluir eles na necessidade da gente repensar as nossas escolhas como pessoas, mas como cidadãos, né, como sociedade todos os dias. Eu estou preocupada aí porque o Theo está com uma tesoura na mão. Isso é do hábito, tá? A gente atrás do teu... É isso, né? O home office ele trouxe isso, né? O malabarismo. Então a gente vai lidando com as coisas todas ao mesmo tempo. Maíra, que delícia, parabéns. Faz um convitaço, então, para o pessoal, para a gente finalizar, né? Que o Denison Gonçalves, do Volks Floripa, já está aqui no estúdio, vou trazê-lo rapidinho. Eu queria que tu fizesse um convite para o pessoal vir no domingo, né? No domingo, perfeito, para prestigiar, né? Merece. Bora lá. Perfeito, Patrícia, muito agradecida pelo espaço, pelo teu carinho, pela tua empatia. Então, nós do Projeto Meros do Brasil vamos lançar no domingo a viagem de Itajara. Opa! Vai voltar. Melhorou? Nós do Projeto Meros do Brasil vamos lançar o livro A Viagem de Itajara, que conta a história desse serzinho maravilhoso e as aventuras dele pelo oceano brasileiro com espécies brasileiras.
aqui em Florianópolis, no sul da ilha, no Multi Open Shopping, numa ação com a Livraria Letraria. E não vai ter só o lançamento e distribuição de livros, não, viu, Patrícia? A gente vai fazer contação de história, ações de educação ambiental, desenho, pintura, jogos. Então, crianças de todas as idades estão convidadas para estar lá no domingo, das 15 às 17 horas. O Theo vai também, né, Theo? Estaremos lá. Todos os caminhos levam, olha, um baita de um evento para a família, levar a criançada. O Theo já brinca com a galera, a Maíra já fala sobre o livro. Gente, e se você não puder de qualquer forma e quiser baixar esse livro maravilhoso aí, que é uma iniciativa que pensa no amanhã, então pensa nos nossos filhos, nos nossos netos, então bora lá contribuir. Acessa lá o site do merosdobrasil.org. Beleza, Maíra? Beijo, minha linda, sucesso, parabéns, beijo pro Theo, manda um beijão aí pro Theo. Beijo, Theo. Um beijo. Prazer te conhecer. Até também, a próxima. Patrícia. Até, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Gente, que delícia.